Deus, és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Deus és Padre, e como um Padre, Ele quer lo melhor para seus filhos. Amém? Ele quer dar-lhe uma vida plena, uma vida exitosa, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de paz. Ele quer dar-lhe todo. Amém? Todo o que você necessita para ser feliz. Pero é importante que você lo busque, que você siga a orientação de sua palavra, que você viva uma vida por la fé, apoiada em la palavra de Deus. Muitas pessoas não avançam, não progressam na vida, não conquistam nada na vida, porque estão lutando com suas próprias forças. Estão lutando apenas com a força de seu braço. Estão vivendo lejos da presença de Deus. E se nós outros nos alejamos de Deus, Deus se aleja de nós outros também. Porque Deus nos dá a todos livre albedrío. Ele respeita nossa liberdade. Ele nos ha dado liberdade, que é algo muito importante, precioso, valioso. Pero muita gente não sabe usar a liberdade que Deus lhe ha dado. Muita gente acaba escorrendo caminhos equivocados, tomando decisões equivocadas em la vida, apartando-se da presença de Deus, da palavra de Deus. E quando nos alejamos dele, ele não pode ser nada, ele não pode actuar, ele não pode manifestar-se, porque ele não pode quebrantar suas leis, suas regras. Me explico, sim ou não? Há regras estabelecidas por Deus, que Ele mesmo sendo Deus, Ele tem que respeitar. Se eu não tomo a decisão de seguir caminhos equivocados, então Deus não pode ser nada. E muitas vezes vemos em la história do povo de Israel, vemos o povo sofrendo consequências graves, sofrendo muitos problemas, porque o povo se alejava de Deus, deixava de escutar a palavra de Deus, de seguir a voz de Deus, e a história se repite hoje dia. A Bíblia nos mostra aqui muitas histórias do povo de Israel que se repetem hoje em la vida do povo de Deus. Deus querendo manifestar-se, Deus querendo bendecer, pero não podendo fazer absolutamente nada. E diz a Bíblia que o povo viveu uma época muito dura, em la época do profeta Joel. Joel profetizou em uma época de grande aflição para todo o povo de Judá, porque uma praga de langostas havia destruído a vegetação de los campos, destruído o pasto de las ovejas e del ganado, e aún el follaje de los árboles, e lo que era terra plena de beleza e verdor se converteu em lugar de desolação e destruição. Algo que nunca se havia visto. Vindo uma grande sequia, ademais de esta praga de langostas que vindo sobre toda a vegetação. E a palavra de Deus vindo a Joel, o profeta, e ele disse assim: oíde isto, ancianos, e escuchade todos os moradores da terra.
¿Ha acontecido esto em vossos dias, ou em los dias de vossos padres? De esto contareis a vossos hijos, e vossos hijos a seus hijos, e seus hijos a la outra generação. É decir, era algo tão terrível que estava sucedendo, que nunca havia sucedido antes. Era algo que eles não iam olvidar-se nunca. E ele disse assim: lo que quedou de la oruga, comió el saltón. Lo que quedou del saltón, comió el revoltón. E la langosta comió lo que del revoltón havia quedado. Então, todo foi devastado, todo foi destruído. Eles que tinham uma vida próspera passaram a ter uma vida miserável, uma vida de fracassos, de sofrimento, de problemas. E a raiz de todos os problemas que estavam sofrendo, muitos, em vez de manifestar a fé, em vez de volver-se a Deus, buscar a Deus, clamar, invocar, poner a fé em ação, muitos se entregaram a los vícios, a la borrachera, buscaram uma maneira de evadir os problemas, resignados com a situação, quando nunca podemos resignar-nos a los problemas, nunca podemos aceitar os problemas. Você não pode aceitar, aunque você seja uma pessoa que haja sofrido toda a vida, haja sofrido desde sua niñez. Há pessoas que às vezes pensam que nasceram para sofrer, pensam que foram marcadas para sofrer, porque nunca foram felizes, nunca tiveram paz em la vida, nunca tiveram nada em la vida. Pero aunque você nunca haja tenido nada, você pode ser feliz, você pode cambiar esta situação se você busca a Deus, se você se vuelve a Deus, se você manifesta a fé em la palavra de Deus, em las promessas de Deus. Amém? Aqui ele disse: porque pueblo fuerte e inumerável subiu a mi terra, sus dientes são dentes de leão e sus muelas, muelas de leão. É decir, este pueblo fuerte e inumerável, não? Eram os espíritos malignos, os demônios que se haviam levantado para destruir o pueblo, com aquela plaga que havia venido, com a sequia. Por quê? Porque eles se haviam apartado de Deus, eles se haviam alejado de Deus. E muitas pessoas hoje em dia estão sofrendo uma sequia grande na vida. Muita gente está vivendo na vida triste, miserável, de dificuldades. Muita gente se sente infeliz, frustrada, deprimida, vazia, porque está vivendo lejos de Deus. Aunque tenha fé, aunque creia em Deus, uma coisa é crer em Deus. Crer em Deus não significa nada. Simplesmente crer em Deus não cambia nada. Muita gente crê, muita gente hasta tem uma religião. Muitos dizem: eu sou católico. Outros dizem: eu sou evangélico. Eu sou isso, eu sou aquele. Que é o que isso pode cambiar? Que é o que isso pode resolver? O que mais vemos neste mundo são pessoas religiosas, pessoas que têm uma religião que estão fracassadas, estão sofrendo, estão gemendo, estão deprimidas, não dormem, não têm paz, hasta
virem malos pensamentos, pensamentos que a vida não vale a pena viver. Porque nós estamos vivendo em la presença de Deus. Nós estamos vivendo uma fé prática, senão uma fé teórica. A Bíblia para muita gente é um livro de cuentos, quando na verdade a Bíblia é a base de nossa fé, é nossa regra de vida, é um manual de vida, é a palavra viva de Deus. E quando seguimos esta palavra, quando vivimos por la fé, obedecemos esta palavra, então nenhum mal pode prevalecer sobre nossas vidas. Nenhum mal. Aqui ele disse: "El campo está assolado, se enlutou a terra, porque o trigo foi destruído, se secou el mosto e se perdeu el aceite." É decir, mire, três coisas muito importantes que têm um sentido espiritual. O trigo representa pão, prosperidade, abundância. É decir, se perdeu, se destruyó o trigo, se secou el mosto. Mosto em la Bíblia é símbolo de alegria. A gente já não tinha mais alegria. A gente vivia por viver. Não havia alegria, não havia gozo. Se perdeu el aceite. El aceite em la Bíblia é símbolo do Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo, a unção de Deus. É decir, eles já não tinham a presença de Deus em suas vidas. Não tinham a presença de Deus. E se a pessoa ela não tem a presença de Deus, então ela não está bajo o abrigo de Deus. Ela não tem a proteção em sua vida. Ela está desprotegida. E o mal entra com facilidade para destruir, para causar problemas, para causar sofrimento. Este era o quadro que o povo estava vivendo. Pero Deus falou através do profeta para que trajera mensagem de restauração para o povo, mensagem de liberação, pero o povo tinha que escutar. E aqui ele disse: proclamade ajuno, convocade a assembleia, congregade a los ancianos e a todos os moradores de la terra em la casa do Senhor vosso Deus, e clamade ao Senhor. Clamade ao Senhor. Por isso, pois, disse o Senhor: converti-os a mim com todo o vosso coração, com ajuno, choro e lamento. Rasgade vosso coração e no vossos vestidos, e converti-os ao Senhor vosso Deus, porque misericordioso és e clemente. Amém? Então, que era necessário para que a situação cambiara. A gente tinha que volver-se a Deus de todo o coração, convertir-se de todo o coração. A palavra conversão significa câmbio de direção, câmbio de atitude. Eles tinham que abandonar os pecados que estavam vivendo, abandonar os ídolos que estavam adorando, os deuses arrenos que estavam invocando, e volver-se a Deus de todo
todo o coração, com todas suas forças, e teriam que entregar ele 100% de suas vidas, dar toda a vida, poner toda a vida em la dependência de Deus. Este é o caminho para que podamos triunfar, para que podamos vencer os problemas, os fracassos e o sofrimento desta vida. Quizás você já haja intentado muitas coisas, sim ou não? Quantos de vocês aqui que já han intentado muitas coisas para ser feliz? Você já intentou encontrar a felicidade relacionando-se com pessoas, com parejas, e não encontrou a felicidade? Você tem tentado encontrar a felicidade no trabalho, no dinheiro, e não encontrou a felicidade. Você tem tentado encontrar a felicidade com, quizás, bruxerias, fazendo coisas, não? Involucrando-se com videntes, buscando ajuda nestes lugares que invocam os espíritos, e nada. Você já rezou, você já isso de todo, já intentou todo, e a situação não cambia, porque todo o que você tem tentado ha sido algo que não pode resolver o problema. A solução de nossa vida, de nossos problemas, não está em uma religião. A solução de nossos problemas está em Deus, está em la palavra de Deus. Amém? Uno necessita volver-se a Ele de todo o coração e passar a viver por la fé em lo que está escrito em sua palavra, praticar lo que está escrito aqui. É a única maneira de resolver seu problema. É a única maneira de cambiar o rumo de sua vida, cambiar a história de sua vida. Aqui ele disse: a hora, disse o Senhor, o próprio Deus estava dizendo: converti-os a mim com todo o vosso coração, com ajuno, choro e lamento. É dizer, quando a persona ela se volve a Deus de todo o coração, com ajuno, com choro, ela clama, ela busca, ela é sincera com Deus, então Deus se volve a ela também. É assim que a coisa funciona. É como a lei de Newton, a lei da física de Newton, não? A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade que você se volve a Deus, que você busca a Deus, que você se entrega a Deus, que você assume a fé em la palavra de Deus. Atenção, não é a fé em uma igreja, não é a fé em uma religião, em uma tradição religiosa, não é a fé em um pastor, um obispo, um sacerdote, um cura, não. É a fé em la palavra de Deus, é a prática de la palavra de Deus. Quando você toma a decisão de volver-se a Ele e a ser a coisa como corresponde, como tem que ser, não a sua maneira, não a nossa maneira. As coisas não são a nossa maneira, senão a maneira de Deus. Não é a maneira de la criatura, sino del Criador. Amém? Me explico, sim ou não? Às vezes, uno parece que quer saber mais que Deus. Uno quer ser mais inteligente que Deus. Uma vez se disse: não, pero eu não estou de acordo com isso, não estou de acordo com aquele. Se você não está de acordo com Deus, se você não aceita a sua palavra,
como você pode esperar que Ele se manifeste em sua vida? Ele quer fazer coisas extraordinárias em sua vida. Ele quer fazer coisas grandes. Ele quer transformar toda a sua vida. Ele quer que você seja uma pessoa próspera, tenha vida e vida em abundância. Pero para isso há um preço a pagar. Há um preço. Temos que volver-nos a Ele, temos que obedecer sua palavra. Jesus disse: ele que quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo, dia tras dia. Amém? Negue-se a si mesmo. Temos que negar a nós outros mesmos, negar nossa vontade e a ser a vontade de Deus, someter-nos à vontade de Deus, e Ele se manifestará, Ele bendecerá, porque Ele está solícito, Deus está deseoso de manifestar-se, Ele quer ser glorificado através de sua vida, como Ele foi glorificado através de los héroes de la fé do passado, como Ele foi glorificado em la época de Abraão, de Isaac, de Jacob, de José, de Davi, de Elias, de los héroes de la fé. Ele quer ser glorificado hoje. Deus não quer ser glorificado mais através de Abraão, porque Abraão já passou. Ele não quer ser glorificado mais através de Moisés, porque Moisés já passou. Ele quer ser glorificado através de sua vida. Amém? Deus não é Deus do passado. Deus é Deus do presente. Amém? Ele é o Senhor. Ele não era o Senhor. Ele é o Senhor. És Ele Todo-Poderoso. E todo o que Ele hizo no passado, Ele quer ser hoje. Pero uno tem que buscá-lo, volver-se a Ele, seguir sua palavra, obedecer. Se lhe gusta ou não lhe gusta, não interessa, não, é outra coisa. Não podemos fazer sempre o que nos gusta ser. Não queremos fazer as coisas que queremos fazer, senão o que temos que fazer. Usar a fé inteligente, a fé racional. Amém? A fé racional. Porque se você não usa a fé racional, você vai sofrer. Quantas pessoas neste mundo que querem fazer as coisas à sua maneira e não avançam? Quantas vezes você se desperta por la manhã, assim, cansado, sem ganas de levantar-se, sem ganas de sair a trabalhar? Sim ou não? Não acontece isso às vezes? Acontece ou não acontece? Você se levanta assim, você tem ganas de quedar-se na cama. Você não tem ganas de sair para trabalhar, de fazer nada. Pero você sabe que se você não se levanta para trabalhar, você não vai comer. Se você não se levanta para trabalhar, você pode perder seu trabalho, que já está tão difícil hoje em dia, não? E, bueno, no melhor, não tenho nenhuma gana de chegar a meu trabalho, enfrentar meu chefe, a ser todo o mesmo, enfrentar todos aqueles problemas de novo e tal. Pero la razão lhe disse para levantar-se. Você se levanta, você se arregla e você vai trabalhar dia tras dia. Você vai toda a semana trabalhar aún sem ganas de hacerlo, você lo hace porque você sabe que tem que hacer para que você pueda obter o sustento da família. Não é verdade? Sim ou não?
Lo mesmo acontece com as coisas de Deus em la fé. Aunque você não tenha ganas de fazer alguma coisa, você não senta ganas, você tem que fazer como disse a palavra de Deus. Jesus disse: ele que crê em mim, como disse a Escritura, a palavra de Deus, de seu interior correrão rios de água viva. Amém? É dizer, ele que crê em mim como? Como? Que disse Jesus? Ele que crê em mim como disse a igreja a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja bautista, ele centro de ajuda. Não. Ele que crê em mim, como disse o bispo Paulo. Tampouco, não? Como disse a Escritura sagrada. Amém? Como disse a Escritura. Não é como disse fulano, beltrano, mengano. Não é como disse seu padre, sua madre, sua pareja, seu vizinho, seu amigo, sua religião. Não, como disse a Escritura. Você tem que estar atento a lo que disse a Escritura. Amém? Para isso, você necessita que, primeiro, a que começar a ler a Escritura, começar a meditar em la Escritura, em la palavra de Deus. Como você poderá crer, como disse a Escritura, se você não conhece a Escritura? Não é verdade? Sim ou não? Então você tem que começar a ler, a buscar, porque aqui na palavra de Deus você encontra os secretos da vida, você encontra a clave para que você possa vencer cada um de seus problemas. Aqui a Bíblia habla de todo, habla de la vida familiar, la vida em pareja, de la saúde, habla de la vida econômica, de todos. Você encontra aqui os secretos da vida. Você pode ser uma pessoa muito capaz, muito inteligente, que tenha assim uma muito boa formação universitária. Você pode ter carreiras, título brilhante, mas se você não conhece a palavra de Deus, nada lhe hará feliz. Nada lhe hará feliz. Seus conhecimentos deste mundo não poderão dar-lhe a felicidade. Você vai a equivocar-se, vai a tomar decisões equivocadas e vai sofrer. Se você quer ser feliz, se você quer ter vida, você tem que seguir o que está escrito aqui na palavra de Deus. E sua vida dará um giro total. Um giro total. Mire, preste atenção. Eu estou dando-lhe a clave para que você possa vencer. Claro que é você que tem que tomar a decisão. Eu não posso decidir por você. Eu decido por mim. E cada um por si. Eu lhe estou ensinando o caminho da vitória. Mas você tem que ter consciência e tomar a decisão. Se você não quer, se você diz, não, eu não quero. Não, eu tenho minha tradição, eu tenho minha religião, eu tenho a minha maneira de pensar. Bueno, então, siga com sua tradição, siga com sua religião, siga com sua maneira de pensar e siga sofrendo também. E siga sofrendo também. Porque o simples hecho de vir aqui não vai resolver seu problema. O simples hecho de vir aqui não vai resolver seu problema, não vai cambiar sua vida. O simples hecho de fazer uma oração em seu favor não vai resolver seu problema. Pode ajudar, mas não vai resolver. Porque para resolver seu problema ou seus problemas, você tem que tomar
a decisão. Você tem que tomar uma atitude de fé. Amém? Você necessita crer. Você necessita manifestar a fé em la palavra de Deus. E Ele se volverá a você. E Ele abrirá as portas que estão cerradas, abrirá seus caminhos. Ele vai repreender todo espírito de destruição, todo espírito de miséria, todo espírito de travas, todo espírito devorador, todo espírito que intenta bloquear seu caminho, bloquear sua vida, que quita sua paz, suas ganas de viver. Ele vai arrancar esses espíritos de seus caminhos. E você começará a avançar. Você começará a progressar, a conquistar. Será como que tal na venda de seus olhos. Você vai encontrar a luz, você verá a luz, você verá o caminho e você vai vencer. Não importa o problema que você tenha, não importa. Porque para Deus não há problema que não tenha solução. Amém? Deus é o Deus de lo impossível. Para Deus todo é possível. Amém? E Ele pode cambiar toda a sua vida. Se você tem um dolor de cabeça ou tem um câncer, para Deus é igual. Se você está separado de sua pareja, Deus pode restaurar seu matrimônio. Se você está com seu filho em los vícios, perdido, Deus pode salvar seu filho. Se você tem deudas, Deus pode abrir os caminhos para que você prospere em seu trabalho e você pode pagar seus deudas. Deus pode abrir portas para que você que hoje é empregado, amanhã você seja cabeça, você seja dono de seu próprio negócio, você seja uma pessoa empreendedora. Porque é Deus que hace isso. Todo vem de Deus, as bendições vêm de Deus, quando nos sometemos a sua palavra. Amém? Aqui nós outros temos muita gente que antes de chegar aqui ao centro de ajuda, viveram de favor, viveram de arrimadas. Conoce esta expressão, verdade? Sim ou não? Arrimadas, viviam de favor em la casa de um amigo, na casa de um familiar. Hoje são empreendedores, hoje têm seu próprio negócio, uma vida próspera. Pessoas que chegaram aqui eram drogadictas, queriam matar-se, intentaram suicidar-se. Aqui você pode ver aqui muitas obreiras, obreiros, cada um tem uma história. Hoje eles estão aqui para apoiar-lhe, para ajudar-lhe. E o que você necessite, qualquer orientação, você pode vir depois e falar com nós outros, falar com os obreiros, e eles vão dar o testemunho dele. Cada um tem um testemunho diferente. Pero eles não chegaram aqui porque estavam bem, muito bem de vida. Não, estavam muito mal. Estavam, quizás, pior que muitos dos vocês estão aqui hoje. Pero Deus les restaurou a vida. Deus los sacou de las drogas, de los vícios, quitou os pensamentos de suicídio. Deus curou suas enfermidades. Deus restaurou completamente suas vidas. Agora, restaurou por quê? Simplesmente porque passaram por esta porta, simplesmente porque sentaram nesta butaca? Não, porque eles compreenderam a palavra de Deus. Eles reconheceram que necessitavam de Deus. Hasta aí pessoas aqui que eram ateus, nem creiam em Deus, pero hicieron na prueba com Deus, começaram a seguir,
começaram a praticar. E a vida cambiou. E você, haga uma prova com Deus. Haga uma prova. Diga a Ele: Senhor, já hice de todo e não resolveu nada, não funcionou. Eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma prova. Eu vou fazer o que o bispo está falando. Eu vou poner por obra esta palavra. Eu vou seguir o que está escrito nesta palavra. Se minha vida não cambia, então eu nunca mais regresso aqui. Pero se minha vida cambia, eu vou seguir-te por toda a minha vida. Amém? Haga um desafio. Haga uma prova. Pero você tem que seguir. Você tem que obedecer. Você tem que praticar. Você quer vencer seus problemas, não quer? Quer ou não quer? Você quer ser feliz, não quer? Você quer prosperar, não quer prosperar? Você quer muito, hein? Verdade? Pero você tem que dar para receber. Amém? Dá para receber. Sim? Como você pode querer receber se você não dá? Como você pode querer cosechar se você não siembra? Sim ou não? Verdade? Compreende? Ou você pensa que Deus vai ser uma máquina para cambiar sua vida? Não. Nem Deus hace, nem nós outros hacemos. Aqui nós outros ensinamos a fé prática, a fé racional, a fé inteligente. E os que tomam a decisão de seguir, cambiam de vida. E você pode cambiar de vida. Você pode cambiar por completo a história de sua vida. Amém? Então aqui disse: converti-os a mim de todo o vosso coração. Volvei-os a mim, e eu me volverei a vós outros. E o Senhor, solícito por sua terra, perdonará a seu povo. Responderá o Senhor e dirá a seu povo: e aqui eu os envio pão, mosto e azeite, e sereis saciados deles, e nunca mais os pondrei em opróbrio entre as nações. Esta seria a resposta de Deus. Isso era o que Deus haria se eles se volveram a Ele. Deus prometeu enviar pão, prosperidade, abundância, alimento, mosto, alegria, gozo, azeite, a unção do Espírito Santo, o poder de Deus em suas vidas, a paz de Deus, e eles seriam saciados e nunca mais seriam avergonçados. Amém? Como você nunca mais será avergonçado. Ele disse: las eras se llenarão de trigo, e os lagares reboçarão de vinho e azeite, e os restituirei los anos que comeu la oruga, el saltão, el revoltão e la langosta. Comereis hasta saciaros, e alabareis el nome del Senhor vosso Deus, el qual hizo maravilhas com vosotros, e nunca jamais será mi pueblo avergonçado. Amém? E conocereis que em meio de Israel estou eu, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e mi pueblo nunca jamais será avergonçado. É o que vai acontecer com você. Deus levar a restituir os anos perdidos. Quantos anos você ha perdido nesta vida? Quantos anos de sofrimento, de miséria, de problemas, de fracassos, de frustrações? Quantos anos? Quizás você já está sofrendo há 10 anos, 20 anos,
30, 40, 50 anos, você toda a vida está sofrendo, toda a vida ha sofrido. Pero Deus hará a restituição, Ele vai restituir, Ele vai dar alegria, gozo, paz, prosperidade, vida. Lo que você quizás nunca ha tenido, você vai ter vida. Amém? Ele dará vida. Se você quer, se você decide entregar-se a Ele, rendir-se a Ele. Amém? Eu estou sendo honesto com vocês, eu estou sendo verdadeiro, transparente com vocês. Não estamos aqui enganando a nadie. Não estamos dizendo que será fácil. Não estamos dizendo que vamos a resolver seu problema, que vamos a cambiar sua vida. Não. O que estamos dizendo é que se você somete sua vida à palavra de Deus, Ele cambiará todo. Amém? Ele cambiará tudo. E ele disse mais aqui, para terminar, ele disse: e depois de isto, derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne. Amém? Depois de isso, derramarei meu Espírito. Amém? Que maravilha. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Deus quer llenar a sua vida com o Espírito Santo. Amém? Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, Ele nos dá a direção, a guia. Ele nos mostra o caminho a seguir. Ele guia nossos passos. Andamos em la luz. Andamos em la luz. Sabemos que a ser, que decisão tomar em la vida. Amém? O Espírito Santo é quem nos guia. É muito importante. Ele nos dá poder para resistir ao diabo, resistir às tentações, nos dá poder para vencer. Então, verifique como é importante a pessoa volver-se a Deus. Quando ele obedece a Deus, obedece à palavra de Deus, é fiel à palavra de Deus, ela avança, ela prospera, ela conquista, ela cambia de vida e, sobretudo, ela recebe o Espírito de Deus em sua vida. Amém? O Espírito Santo. Este mesmo Espírito que Jesus recebeu, porque Jesus estava neste mundo como homem, ele necessitava do Espírito Santo para que pudesse vencer. E ele, quando foi bautizado por João el Bautista em las águas del Jordão, o Espírito Santo vindo sobre ele. E depois, quando foi tentado por el diabo no deserto, ele pôde resistir e vencer o diabo, porque estava lleno do Espírito Santo. Amém? Os discípulos de Jesus venceram porque eles tinham o Espírito Santo. Amém? Mientras não tinham o Espírito Santo, eram débiles, eram medrosos, eram inseguros. Pedro, que era um discípulo de Jesus, ele negou a Jesus 3 vezes, quando não tinha o Espírito Santo. Pero depois que recebeu o Espírito Santo, ele cambiou completamente. E o Espírito Santo vendrá sobre a sua vida. Amém? E ele vai transformar toda a sua vida, se você quer, se você crê. É você que decide. Quizás você diga: pero, bispo, eu não entendo bem, eu não estou muito seguro. Se você não está muito seguro, haga o seguinte: haga uma cadena. Que é a cadena? Cadena é um tratamento espiritual. Venga todos os domingos, por lo menos 7 semanas, 7 domingos, venga. Se você não entende bem as coisas, se você está confundido,
É natural, é normal. Eu tardei também um tempo. Eu não entendia as coisas tampouco. Quando comecei a participar em la igreja, eu não entendia as coisas. Pero no deixei de venir, no deixei de buscar. Me explico, sim ou não? Aunque não entendia muitas coisas, eu segui vindo. E isso é uma coisa importante. Eu me comprei uma Bíblia. Porque em toda a minha vida, eu nunca havia lido a Bíblia. Eu tinha minha tradição religiosa. Minha família tinha uma fé tradicional, seguia uma religião tradicional. Mas nunca o sacerdote nos havia ensinado a ler a Bíblia. Nunca. E aqui, em la igreja, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu adquiri a Bíblia. E o pastor falava em la igreja, e em minha casa eu ia e leia a Bíblia. Leia, meditava. E meus olhos foram abertos, minha mente foi aberta. Eu comecei a entender o que eu não entendia. Deus abriu minha visão. E por isso eu venci. E como eu venci, você vencerá também. Como aqui nossos auxiliares, nossos companheiros aqui, os obreiros, os pastores venceram, você vencerá também. Você será um mais que vencerá, um mais que será rescatado das garras do diabo, rescatado do sofrimento, do inferno, da angústia, do dolor, se você põe por obra esta palavra de Deus. Amém? Amém? Você será muito feliz, muito feliz.